Saúdo a todos com a paz de Cristo, que é a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Aqui, irmãos e irmãs, mais um vídeo para o canal Profecias Finais. Este vídeo é sobre a profecia de Jesus. A profecia de Jesus sobre o Papa Francisco. Em primeiro de tudo, eu quero dizer para todos que a palavra Papa significa Pai. E a palavra Pai significa Deus. Então, o Papa Francisco, ele não tem nenhum filho. E ele diz que ele é pai de todos, pai da humanidade. E nós sabemos que pai da humanidade é Deus. Então ele se faz Deus. Ele se diz que ele é o próprio Deus, que ele é Papa. Eu vou apresentar a vocês a profecia de Cristo sobre o Papa Francisco, biblicamente. Irmãos e irmãs, Cristo veio para os que eram seus, veio para a nação judaica, mas a nação judaica não recebeu a Cristo. Cristo fez muitos milagres, mostrando que ele foi enviado de Deus, mostrando que ele era o Filho unigênito de Deus. E os judeus e fariseus não creram nele. Então Cristo falou uma profecia que se encontra em João, capítulo 5, e o verso 43. Ele disse: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Cristo está dizendo que ele veio em nome do Pai dele. Israel não recebeu ele. Então Cristo prossegue dizendo: se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Cristo disse que outro viria no seu próprio nome, dizendo que era Deus. Cristo veio em nome de Deus, em nome do Pai dele, dizendo: eis aqui, eu sou filho do Deus único, como está escrito aqui no verso 44, que diz: como podeis crer vós, os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Então Cristo, ele veio em nome do Deus único, em nome do Pai dele. Mas Israel não recebeu. Então ele profere uma profecia, profetiza uma profecia que outro vai vir no seu próprio nome. Certamente Israel vai receber. O homem viria dizendo que era o próprio Pai da humanidade, Papa. Israel ia receber. Pois agora eu vou mostrar um vídeo para vocês que o Papa, os rabinos de Israel recebendo o Papa. Vou mostrar isso para vocês, esse vídeo eu vou mostrar. Mas antes de eu mostrar para vocês, eu quero que a minha irmã Deusilene comente também sobre esse importante cumprimento das palavras de Cristo. Pois é, enquanto Jesus, né,
Quando Jesus falou que outro viria em seu próprio nome e eles iam receber, né? E se cumpriu agora, né? O Papa foi no seu próprio nome e foi recebido, coroado com lauréis. E enquanto Jesus foi morto, né? Coroa de espinho, da pior morte possível, morte vergonhosa, morte de cruz, que só os piores ladrões tinham esse tipo de morte, né? Enquanto nosso mestre foi humilhado a esse ponto, o Papa, no seu próprio nome, foi bem recebido, exaltado e louvado pelo povo de Israel. Ou seja, isso é uma vergonha, uma tristeza, né? A gente vê que um país que foi tão exaltado por Deus, né? Um país que foi tão ali, Deus esteve com ele, a presença de Deus estava ali com Israel dia e noite, né? Fez tantos prodígios, milagres, coluna de fogo. E eles fizeram isso com o Filho de Deus, crucificaram. E agora o anticristo, ele recebe, como se for o próprio Deus, né? Então a gente está vendo aí as palavras de Jesus se cumprir, como a Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as palavras de Cristo não passariam, né? Então, realmente não passa mesmo, se cumpre tudo que Cristo falou, se cumpre no pé da letra. Portanto, irmãos, mas por que Israel recebeu o Papa e não recebeu a Cristo? É como eu já li aqui o verso 44 do capítulo 5. É porque eles procuram a glória um dos outros. Como Cristo disse, como podeis crer? Ou seja, como os judeus, fariseus, poderiam crer em Cristo, que era o Filho de Deus. Aí Cristo disse, vós os que aceitais glória um dos outros, e contudo, não procurais a glória que vem do Deus único. Ou seja, eles não creem no Filho de Deus, mas aceita aquele que vem no seu próprio nome, Papa, porque procuras a glória um dos outros. É como nós sabemos que o país Israel guarda o sábado, mas o Papa, a autoridade que o Papa mostra que ele é Deus, a autoridade dele é em mudar a lei de Deus, enquanto a lei de Deus na Bíblia manda nós guardar o Santo Sábado, que é o quarto mandamento dos 10, que se encontra em Êxodo capítulo 20, do verso 3 a 17, o Papa ordena a humanidade a guardar o primeiro dia da semana. E ele vai colocar os Estados Unidos, começa por lá, pelos Estados Unidos, influenciado pelo Papa, colocar o decreto dominical. E Israel, não só Israel, mas todos os países do mundo também colocar o decreto dominical. Ou seja, o país Israel vai guardar o domingo em homenagem ao Papa. Por quê? Porque eles, as pessoas de Israel, as autoridades, os rabinos receberam a quem Cristo profetizou que eles iam receber, aquele que viria no seu próprio nome, Papa. E só para lembrar, lá em Israel já está sendo guardado o domingo, está sendo guardado o sábado e o domingo, né? Então é uma coisa que já está bem encaminhada, né? Quem imaginaria que Israel ia guardar o domingo, né? E ele tomou a dianteira, primeiro de que certos países aí, tem país aí que não faz ainda isso. Lá em Israel ele já guarda o sábado e o domingo. A princípio toda apostasia vem assim, né? Eles estão guardando o sábado e o domingo, mas daqui um dia vai ficar só com o domingo. Porque quando eles aceitam o anticristo, eles rejeitam Deus. Então eles vão abandonar totalmente o sábado mesmo. Realmente é isso aí mesmo. Eles vão guardar o domingo em homenagem àquele o qual Jesus disse que viria no seu próprio nome. Quando Cristo disse que o outro viria no seu próprio nome, outra pessoa viria dizendo que era Deus. E Israel ia aceitar como aceitou. Irmãos e irmãs, a Bíblia diz, mesmo assim, diz assim a Bíblia.
ninguém vos chameis de pai, porque um é o vosso Pai que está nos céus. Nós temos só um Pai, é Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra e o mar, e as fontes das águas. É uma grande blasfêmia nós chamar um mortal de pai ou de papa, que significa pai. Não podemos ter nenhuma união, nenhuma comunhão com tal pessoa que se faz Deus. O Papa Francisco, ele se faz Deus, porque ele tem o título de Papa, o qual Satanás pôs sobre ele. Porque jamais Cristo pôs sobre a sua igreja um mortal para ser pai de todos. Eu acho que o mais correto, assim, para a gente pronunciar o nome do chefe da Igreja Católica, né? Que ele chama de Papa Francisco. Acho que o mais correto é chamar Anticristo, porque a gente chama Papa Francisco por todos chamarem dessa forma, né? Mas na verdade nós sabemos que está errado isso aí. Isso representa pai, quando a gente chama Papa Francisco, representa Pai Francisco, o nosso pai. Então acho que a melhor maneira, assim, para a gente chamar é o Anticristo, né? Porque ele não é pai de ninguém, a não ser dos que servem a ele, a não ser do que adota as doutrinas dele, do que se fazem filhos deles, porque a Bíblia diz, Jesus falou, né, o vosso pai é o diabo. Quem faz os desejos do diabo, o pai é o diabo. Quem faz os desejos de Deus, o pai é Deus. E quem faz os desejos do Papa, o pai é o Papa, que é o chefe da Igreja Católica. Então a melhor maneira da gente chamar o chefe da Igreja Católica é Anticristo, é chefe da Igreja Católica, porque chamar pai está contra a palavra de Deus, né? Deus não quer que nós chamamos a homem nenhum de pai, principalmente a um homem desse, um homem corrupto, um homem que é contra Deus, né? Jamais nós podemos chamar ele de pai. Então nós devemos caçar outra maneira de falar sobre o nome desse homem, né? Falar outra maneira, mas pai nós devemos tirar esse costume, cortar e não pronunciar mais essa palavra. Isso mesmo. Então agora, como vocês viram aí, se cumpriu a palavra de Cristo, a profecia de Cristo em João capítulo 5 e o verso 43, o qual ele disse: eu vim em nome de meu Pai e não me recebereis, não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Então isto aconteceu, como nós já estamos comentando, aconteceu com o chefe da Igreja Católica, o qual as pessoas chamam de Papa Francisco. E Israel recebeu. E eu vou mostrar agora, em seguida, para todos ver aí Israel, as autoridades, os rabinos, recebendo o chefe da Igreja Católica da Grande Babilônia. משמר יעבור לדום, משמר דום. המשמר יחטיף את נשקו. The President of the State of Israel and the Prime Minister. Me alegra poder haber venido y cumplir con la palabra. And the Prime Minister. El primer ministro ha venido extremely happy to see you here.
לכבוד הראשון לציון, לקבל את הביטוי ולאחר. קודם כל אני רוצה לברך, מכאן ברוך הבא, עיר הקודש ירושלים, כבוד האפיפיור. אני רוצה להביע לו הוקרה בשם העם היהודי על הדברים החשובים שהוא מדבר נגד